Olá, está começando mais um programa Palavra Aberta e dessa vez nós vamos falar sobre o projeto de lei que torna obrigatório o Exame Nacional de Proficiência em Medicina para a obtenção do registro profissional. A proposta foi aprovada pela Comissão de Educação do Senado Federal. O deputado Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, acompanhou a votação e se mostrou favorável à proposta. E para tratar desse assunto, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Muito obrigado por participar. O senhor que é sempre uma referência nas questões médicas, quando são discutidas aqui na casa. Muito obrigado por participar desse programa. Marcelo, eu que agradeço. E aqui, naturalmente, a todos os telespectadores do Palavra Aberta, um tema bastante importante, como você já anunciou. Bom, para a gente começar, eu queria explicar mais ou menos, em termos mais populares, menos técnicos, proficiência, tem umas palavras mais pesadas, mas para resumir, seria mais ou menos o que acontece com os advogados, ter que passar por uma prova depois de se formar? Sem dúvida, proficiência não é um termo comum, corriqueiro, coloquial, né? A gente vai dizer exame de competência profissional, vamos dizer assim, né? Na verdade é essa. Essa é uma iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, que colocou isso, e eu tive o privilégio de participar lá no Senado, da Comissão de Educação, né, do Senado. E o que é importante nisso tudo, e eu quero aqui esclarecer o meu posicionamento, eu sempre fui contra esse tipo de exame, porque a vida você tem uma regra, um jogo, você tem estabelecimento de normas. E o estudante de medicina, ele começa estudando, sabendo que ele terminando o curso, ele será médico e será, vamos dizer assim, monitorado em termos de desempenho profissional e técnico por uma autarquia, que são os conselhos regionais de medicina, e centralizando o Conselho Federal. E aí você muda a regra no meio do jogo. Mas claro que isso não vai ser assim, né? Até então, eu defendi o fato de que as escolas eram suficientes para dar uma boa formação. Mas, infelizmente, a ambição humana não tem permitido ser assim. As escolas médicas, porque toda família quer ter um médico na família. E hoje nós temos um grande negócio na formação médica. Eu digo isso em relação às escolas médicas. E o Ministério da Educação e Cultura não tem sido rígido, tem sido muito leniente. Porque há escolas que não têm condição de formar um bom médico. Não tem hospital, não tem médico à altura, professor adequado, preparado, experiente. E aí o que acontece? Vai contemporizando. Eu já, dia 20 de dezembro, eu completo praticamente 49 anos de graduado. E nesse espaço de tempo eu nunca vi nenhuma escola médica por descumprir ou por ineficiência ser fechada. E aí complica a formação do aluno. Quem for reprovado no exame, trocando em miúdos, vai ser proibido de exercer a profissão? Não é que ele é proibido, ele não vai ter o CRM. Portanto, ele não vai poder exercer, porque o CRM significa que você está dentro das normas legais exigidas para o exercício da profissão. E se você não tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o número, você não vai poder exercer a medicina, até porque você não vai poder ser acompanhado, fiscalizado. E isso passa a ser fraude. É como se qualquer um falasse, eu sou médico, mas não comprova. E aí você vai exercer a medicina, isso é fraude. Bom, claro que o projeto está no início da tramitação, ainda está no Senado, vai passar por outras comissões, depois vem para a Câmara, provavelmente vai sofrer alterações ao longo desse processo. Mas, na opinião do senhor, esse exame para autorizar o profissional a exercer ali a sua atividade, ele vai ser aplicado somente para novos médicos ou para toda a categoria? Marcelo, eu quero crer que deve haver, isso é natural que seja assim, né? Toda lei ela é assim, ela passa a vigorar depois de uma determinada época, né? Toda lei aprovada no ano, ela só passa a vigorar depois de um ano. E por um determinado tempo, naturalmente, haverá consenso entre as categorias e também o processo legislativo, marcando-se uma data a partir da qual as pessoas dali para frente terão obrigatoriamente que se submeter ao exame de competência, ao exame de proficiência profissional.
Bom, tem uma questão que é muito discutida no Brasil quando se fala em medicina, que é o exercício pelos profissionais vindos de outros países. Sempre uma discussão muito ativa, né, com relação a isso. E essa necessidade desse exame pode reacender essa questão. O senhor acha que o profissional que não é formado no Brasil, está vindo de outro país, ele precisaria passar nessa prova e mais outra prova para poder exercer, que seria o revalida? Seria uma prova só? Como é que o senhor enxerga? Marcelo, isso é uma coisa que nós vamos precisar discutir, né? Quem ficará responsável, naturalmente, por aplicação dessa prova será o representante da categoria profissional, que é o Conselho Federal de Medicina. E claro que delegado aos conselhos regionais, especificamente. O que acontece? Nós temos hoje o Revalida, que é uma prova de proficiência para aqueles alunos formados em outros países que não o Brasil. Sendo assim, você submeterá o indivíduo a duas provas com a mesma finalidade? Não é coerente. Essa é a minha posição. Então é preciso discutir isso. Vamos fazer o Revalida para quem é formado do exterior e o de proficiência para quem é formado no Brasil? Pode ser que seja assim. Exatamente pelo know-how, pela experiência da aplicabilidade da prova, né? Vamos manter o Revalida para os formados de outros países. E vamos começar uma avaliação para a gente ver, conforme aquilo que as escolas ensinam aos alunos, o exame de proficiência de caráter nacional. É uma possibilidade. Seriam duas provas. Mas alguém pode dizer assim, eu sei que tem nesse projeto de lei do Marcos Pontes, uma emenda falando, vamos fazer uma prova só. É coerente, mas a gente precisa realmente discutir, aprimorar esse projeto. Olha, os números não são consenso, sempre tem uma estatística de uma forma, outra de outra, mas no geral, o Brasil é tido como um dos países que tem mais faculdades de medicina no mundo. Às vezes aparece em primeiro do ranking, às vezes segundo, mas é indiscutível que nós temos uma quantidade muito grande de faculdades e de médicos em formação, né, chegando ao mercado todos os anos. E tem outra discussão que é com relação à formação desses profissionais. O senhor acha que esses novos médicos estão trazendo algum tipo de desconfiança para a categoria? Marcelo, o problema é importante a história. Diz depois que a gente fica velho, é importante que você conta muita história, né? Mas, na verdade, a história ensina a gente, né? Eu disse, dentro de mais 2 dias, eu vou completar 49 anos de graduado. Mais um ano, 50, meio século. Meio século. É o tempo, né? Continua atuante ainda. Mas quando eu entrei na escola de medicina, da Universidade Estadual de Mato Grosso, mas eu sou de Mato Grosso do Sul, só que na época era Mato Grosso único, não dividido ainda. A minha escola era a 53ª, 53 escolas em termos de existência de escolas médicas no Brasil. Hoje a gente já perdeu a conta, tem mais de 400, cada dia aparece mais uma, 401, 2, 5, enfim. Eu não sei, se me perguntar com certeza quantas escolas, eu não sei, porque muda muito. Agora, por que isso? Inicialmente, a gente deve dizer isso, que nós tínhamos poucos médicos. Eu, quando me graduei em 75, nós tínhamos em torno de um médico para 2.000 habitantes. Hoje, aqui em Brasília, nós temos um médico para 250, 256 habitantes. Então, a média nacional é em torno de 2,6 médicos para 1.000 habitantes. Nós temos cidades como Vitória, do Espírito Santo, que tem 18 médicos para 1.000 habitantes. E nós temos cidades do interior do Piauí com 0,6 médico, não chega a 1 para 1.000 habitantes. Quer dizer, falta médico. Agora, a pergunta é por que esse pessoal não vai para o interior? Você perguntou, o pessoal está gerando desconfiança? O que a gente vê é que, infelizmente, o graduado em medicina não está à altura da necessidade da população do interior. O que é lá no interior? São cortes, são cirurgias de baixo abdômen, partos, cesáreas, tratamento de criança, tratamento de idoso, tratamento de pneumonia, coisas simples. E que esse médico não vai para lá porque ele não está seguro de desempenhar isso, porque não aprendeu. Então as escolas hoje
elas estão muito preocupadas em oferecer a vaga, um curso de medicina numa universidade particular, o mínimo em torno de R$ 10.000 por mês. Né? Então, as pessoas que podem, elas vão e pagam, mas não há uma cobrança do Ministério, do MEC, da Educação e Cultura, no sentido de resolubilidade profissional. O MEC tem que sair sabendo fazer essas coisas básicas e não está sabendo fazer essas coisas básicas. Daí o exame de proficiência. Quer dizer, você vai fazer porque aí você vai suprir a necessidade da cidade do interior. Suprindo a necessidade do interior, você vai ter um médico à altura da necessidade da população, é o que nós precisamos. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer ao senhor por essa entrevista. Quando nós estivemos no estágio mais avançado da tramitação aqui na Câmara, eu peço ao senhor que volte aqui ao programa Palavra Aberta para a gente apresentar os finalmente, se virou lei, se vai virar, não vai. De imediato, quero agradecer pela entrevista. Eu que agradeço, Pedro, e todos os telespectadores do Palavra Aberta, e com certeza nós vamos transformar isso em lei e isso será cobrado e a população será protegida. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, sobre a exigência de prova para que novos médicos possam exercer a profissão. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet, www.câmara.leg.br, ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.